Boa noite, professores, tudo bom? Nós vamos continuar aqui o nosso projeto O Jardineiro Sou Eu. E hoje nós vamos entrar numa segunda fase. Até agora, aquilo que nós estávamos conversando era sobre o nosso estágio atual, uma reflexão. É importante, muito mais do que alguém apontar o dedo para nós, é nós adquirirmos a capacidade de nos autoavaliar, de conseguirmos enxergar os nossos potenciais e aquilo que nós precisamos evoluir, para que aí sim, sabendo disso, nós possamos planejar como nós queremos o futuro. Sabe? Então nós vamos entrar numa fase que é determinante para esse processo que nós temos tratado aqui, que é uma espécie de mentoria, usando técnicas de coach, né? Então nós entramos na fase de planejamento. E para a gente se planejar, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Então você precisa estabelecer um foco, né? Aonde eu quero chegar na minha vida pessoal? Porque aonde eu quero chegar na minha vida profissional? Sabe, porque isso vai determinar o grau de exigências que você vai conseguir se submeter. Porque tudo na vida depende de investimento. Sabe, algumas coisas dependem de investimento de recurso financeiro, outras dependem de investimento de tempo, que é muito precioso e nós temos pouco tempo. Mas isso é determinante. Sabe, se você quiser ser alguém que se destaca na sua área, independente da área que seja, nós estamos falando aqui para professores, né? Você precisa ter esse planejamento. Sabe, sobre planejamento, eu separei algumas coisas aqui que são fundamentais que você faça uma reflexão, sabe, para você estabelecer esse planejamento na sua vida. Sabe, nós não podemos tirar ou desvincular a nossa capacidade acadêmica de quem nós somos como seres humanos. Sabe, nós precisamos aliar alguns conjuntos de fatores que vão nos permitir nós sermos alguém diferente no sentido positivo, no sentido de alguém que se destaca naquilo que se faz. Sabe, então é lógico que tudo que eu vou falar aqui para vocês, de forma nenhuma, tem o objetivo de substituir os profissionais da área que atuam e com certeza têm mais conhecimento do que eu sobre isso. Sabe, mas são coisas importantes que você precisa se atentar, porque estão intimamente vinculadas com a sua produtividade. Sabe, você precisa buscar então ter uma vida emocional estável, sabe? Então é algo que você precisa aprender a lidar com as suas emoções, sabe? Nós vamos dar algumas dicas aqui sobre isso ao longo desse processo de conversa, de bate-papo, sabe? Mas é evidente que o campo das emoções é muito vasto, muito amplo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre neurociência, PNL, nós vamos ter um papo aqui bastante, acredito eu, produtivo. Mas é evidente que em muitos casos nós precisamos de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, no meio de uma pandemia dessa, né? As questões emocionais elas não podem ser deixadas de lado. Sabe, que você não caia nesse discurso fácil do preconceito, né, de que psiquiatra, psicólogo é para maluco, né, e que você possa ter esse discernimento da importância de você cuidar do seu lado emocional, ainda mais nós que estamos vivenciando a maior dificuldade de muitas gerações, né, que nunca nenhuma dessas gerações vivenciaram. A outra coisa que é muito importante é você cuidar da sua alimentação e do seu corpo físico. Sabe, eu nesse processo de quarentena aproveitei para cuidar de alimentação, para melhorar a minha alimentação, para fazer caminhada, corrida, sabe, e eu perdi, são 13 quilos já que eu já perdi nesse período. Então, que você possa entender que você também, com o seu corpo, com a sua alimentação adequadas, e para isso existem profissionais, né? Nós vamos falar aqui aquilo que é básico, né? Mas é evidente que nada daquilo que eu falo substitui aquele profissional, um nutricionista, o seu médico, né? Mas há um vínculo direto entre a aprendizagem e a sua capacidade física e emocional.
tá? Então isso reflete na sua produtividade, no profissional que você se torna, tá? Então isso muda muito a nossa alimentação, o nosso estado físico, os nossos comportamentos emocionais, a nossa irritabilidade, tá? Isso também interfere no nosso processo de atualização e aprendizado. Então nós precisamos conciliar todos esses fatores. E nós precisamos também cuidar, então, daquilo que é a nossa ferramenta de trabalho. Nós precisamos aprender a investir em nós, sabe? Então, cuidando da sua parte afetiva, sabe? Ter uma comunhão, né? Esse momento é um momento de isolamento, mas os recursos tecnológicos estão aí para você entrar em contato com as pessoas que você ama. Em breve está todo mundo vacinado, sabe? É muito importante a gente ver, tocar, conversar com quem a gente ama. Eu sinto muito saudade disso, de aglomerar, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ter contato com outras pessoas, sabe? Nós precisamos disso. Mas nós precisamos também investir tempo na nossa parte física, mas também nas nossas ferramentas de trabalho. E sobre isso eu separei alguns temas aqui que nós vamos tratar nos próximos encontros, nas próximas vezes que nós vamos conversar. Sabe, nós precisamos aprender a estabelecer uma gestão do nosso tempo. Sabe, criando rotinas, criando horários específicos. Isso favorece demais. Sabe, porque nós temos 24 horas no dia e por muitas vezes nós não sabemos aproveitar. E sempre parece que falta tempo, sempre parece que nós não conseguimos fazer aquilo que nós separamos para fazer no dia seguinte ou imaginávamos que fosse possível. Sabe, estabelecimento de rotina, disciplina, tá? São coisas fundamentais para que você se desenvolva. Porque o tempo realmente é curto, nós vivemos de forma muito corrida, precisamos trabalhar às vezes em mais de um lugar. E se você não estabelecer horários, tanto para essa parte emocional, para essa parte física, mas também para investir em você, você também vai ter dificuldade sempre patinando sem sair do lugar. Sabe, nós precisamos investir, sabe, no nosso conhecimento e na nossa capacidade de gerir grupos, resolver conflitos. Sabe, você tem que entender que o maduro na sala de aula é você. Você não pode exigir ou esperar ou ter a expectativa que uma criança vai sair de casa completamente cooperativa com aquilo que é desejo seu de passar a sua aula. Sabe, então você precisa aprender instrumentos, sabe, que você possa trabalhar na sala de aula, que você possa aprender a gerir, solucionar conflitos e que você possa também potencializar a sua capacidade de liderança na sala de aula. Sabe, nós, nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, nós temos que separar um tempo para aprendizado tecnológico. Nós não podemos ficar para trás. Sabe, e nós temos que tirar esse paradigma que foi colocado para nós, que quando nós vamos ganhando em idade, nós vamos perdendo a capacidade de aprender, fica mais difícil aprender. Isso é muito comum ser falado como uma justificativa de deixar de lado. Sabe, eu queria te dizer que a neurociência nos explica completamente o contrário. Sabe, a neurociência nos explica que o nosso cérebro ele é maleável e ele depende, para ele ir se moldando e ele ir aumentando a sua capacidade de gerar respostas, ele depende de ser estimulado. Sabe, desde a velha palavrinha cruzada, né, que muito se utilizava, sabe, até cursos que estimulem áreas cerebrais que nunca foram estimuladas. Acredite, a ciência prova isso, você pode pesquisar na internet, sabe, não há idade para o aprendizado. Sabe, você tem que colocar na sua cabeça que essas ferramentas serão essenciais para que você possa continuar desenvolvendo e que você possa ampliar a qualidade das suas aulas. Sabe, nós precisamos também aprender que não adianta a gente apenas fazer um planejamento. Sabe, nós temos que, a partir desse planejamento, tudo aquilo que nós fomos falando, nós formos colocando em prática no dia a dia. Sabe, eu lendo biografias, né? Eu já li a biografia do Oscar, do basquete, do Michael Jordan, né?
também do basquete, e eles, para terem a cesta perfeita, eles treinavam, sabe? Enquanto todo mundo parava, todo mundo fazia aquilo que era o básico, eles permaneciam horas depois, sabe, arremessando de todas as formas, para que na hora do jogo fosse algo automático de ser feito. Sabe, então esse processo de tentativa e erro, de planejar, dar um passo, aprender, colocar em prática, reexaminar, voltar para o aprendizado, verificar aquilo que deu certo e o que não deu certo. Sabe, isso é algo que deve ser cotidiano na nossa vida. Sabe, então nós vamos agora passar para esse passo onde nós vamos passar para vocês ferramentas que vão contribuir, eu espero, e esse é o objetivo, que vocês melhorem a questão emocional de vocês, sabe, na sala de aula, sabe, às vezes eu percebo que existe uma grande facilidade de perda do controle emocional, sabe, você tem que entender que ali você é o artista do show ali, sabe, você é alguém que está num palco da aprendizagem, que você vai compartilhar a aprendizagem. Você tem que aprender a entrar ali, saindo dali depois sem levar nada de negativo que aconteceu ali. Sabe, um artista ele pode ser aplaudido ou vaiado, isso faz parte do show, sabe, mas você não pode interiorizar isso. Você deve persistir. O seu lado emocional deve se manter inabalável. Sabe, isso você precisa treinar. Isso você precisa aprender, sabe, a se relacionar de forma ao seu emocional estar equilibrado, sabe? Você precisa sim cuidar da sua saúde física, porque isso vai determinar coisas preciosas para você ao longo da sua vida. E você precisa investir em você, em conhecimento, sabe? Não deixar o seu cérebro parado, não achar que a faculdade que você fez em um determinado momento basta. Você deve sempre se atualizar no conteúdo que você se especializou e sempre também estar antenado para aquilo que se pede na sociedade que nós vivemos hoje. Tá bom? Que vocês continuem nos assistindo. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais extenso, mas que vocês possam ter um final de semana abençoado. Tá bom? Boa noite para vocês e fiquem com Deus.